Levítico, capítulo 26. Diz assim: Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos e os multiplicarei e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior e, para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isto vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês
e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos. Derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto. Destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por vocês, folgará nos seus sábados. E eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados,
que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no monte Sinai. Vamos então a Salmos. Salmos 102. Salmos 102 diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, responde-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e as lágrimas se misturam com a minha bebida por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. E isto ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu à força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.